Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Bom, vamos lá. Chegando aqui. Cheguei sozinho, hoje estou sozinho. Deus, meninos. Já começou? Já começou? Desculpa, velho, cheguei atrasado. Desculpa, eu tardei. Pedro. Tardamos aqui agora. Tardei aqui. Desculpa, Arthur. Ô, pessoal. Eu tardei, mas não falhei. Sábado aqui no canal dos Paroleiros. Bem-vindos ao terceiro e último bloco dessa parola 77 sobre ditados bíblicos que Deus não tem nada a ver com o assunto. E nesse terceiro bloco, nós vamos aqui aproveitar essa cancha, essa deixa aqui dos meninos, citando então o terceiro ditado que diz a seguinte coisa: Deus tarda, mas não falha. Deus chega atrasado, meninos, é isso mesmo? Deus ele nunca chega atrasado, porque ele pega a carruagem de Elias e vem correndo. Eu não sei se existe, se tem condição da gente chegar à conclusão que 50% desse ditado tá certo. Né? 50% dele é verdade, Deus não falha. Né? Agora, a afirmação de que Deus tarda, cara, essa é demais. Paulinho, você está falando isso porque você não sabe, mas Deus escreve certo por linhas tortas, tá? Tinha que botar esse, cara. Na verdade, não é que Deus tarda, é que eu sou ansioso e chego mais cedo. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Ou então assim, ó, Deus está com pressa. Deus está com pressa. Deus tem pressa, aleluia. Vocês estão impossíveis hoje, impossíveis. É que a gente chegou atrasado, a gente ainda tá colocando as ideias em ordem aqui. Exatamente. Eu acho que cabe aqui uma conversa bacana, uma discussão bacana, para a gente até entrar num conceito aqui que muitas pessoas acabam falando e colocando de forma equivocada, que é a questão do tempo Cronos e o tempo Kairos. Eu acho que aqui dá uma boa introdução para o assunto, né? O que vocês acham? Dá. Puxa aí. O tempo Cronos é o tempo nosso aqui, né? O tempo medido em horas, minutos, anos, enfim. Mas existe o outro tempo, Kairos, que é considerado chamado tempo de Deus. É um relógio diferente, Paulinho? É um tempo que gira diferente do nosso? Como é que funciona? Arthur, eu costumo fazer a seguinte ilustração. Nós enxergamos os acontecimentos como um filme que vai correndo, né? Uma linha que vai correndo. Deus enxerga os acontecimentos como um quadro pintado, né? Ou seja, Deus ele já sabe aonde começa, aonde termina, Deus ele já sabe como é que a coisa funciona. Nós que temos a perspectiva do tempo correndo, porque Deus está no ontem, Deus está no hoje, Deus está no amanhã. Ele era, ele é e ele há de vir, né? Então, essa perspectiva da existência de Deus ser superior ao tempo pressupõe que Deus tem os seus olhos quando ele era, agora que ele é, e no porvir porque ele há de vir. Né? Então, essa perspectiva de tempo que nós temos correndo diz respeito à nossa condição de gente que tem prazo de validade. Né, de gente que é perecível, que vai perecer em algum determinado momento. Deus não é perecível, Deus não tem prazo de validade, Deus é eterno. O olhar de Deus é eterno, logo o tempo de Deus é eterno. O enxergar do tempo para Deus é eterno. Né?
Então, essa perspectiva de que Deus tarda, mas não falha, é uma grande bobagem, porque Deus sabe exatamente a hora da sua intervenção necessária. E Deus sabe exatamente. O problema é que muitas vezes a ideia do Deus tarda, mas não falha é a seguinte: eu peço para Deus o que eu quero. E enquanto Deus não responde o que eu quero, eu justifico, né, esse equívoco no pedir por essa afirmação. Não, Deus não está agindo. Peraí, o profeta Isaías falou que desde a antiguidade, né, não se ouve falar de um Deus que trabalha tanto em favor daqueles que o amam. Então, peraí, tem alguma coisa errada nessa concepção de que Deus, por algum motivo, está atrasado. Né? Se tem uma coisa que Deus não perde é a hora, justamente por conta da forma que Deus enxerga o tempo. Né? Então, na minha concepção, e assim, uma explicação simples, mas é a forma que eu explicaria para o meu filho de 11 anos. O que é o tempo Kairos de Deus em referência ao nosso Cronos? É exatamente isso. Nós estamos vendo os dias correrem, os cabelos embranquecerem, ou sumirem, no caso de uns e outros por aí. Enquanto Deus está vendo um quadro estático, Deus está vendo o quadro pronto, a obra pronta, desde a tela branca até a pintura final. E tem um versículo, né, que desconstrói esse ditado, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz assim: não retarda o Senhor. Ele já começa assim, falando, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Uhum. Olha o que Pedro está falando. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Pedro aqui ele está dizendo exatamente o oposto. Então, existe aqui, e aí eu gosto de uma ministração que explica sobre a questão do Kairos e do Cronos, né? Que fala que o Cronos, ele, na verdade, o Cronos e o Kairos, eles atuam em paralelo. Só que acontece, o Kairos é a interrupção de Deus no Cronos. Ou seja, é pontual. Então, ou seja, as coisas estão acontecendo, aí Deus vem e pum, intervém. E aí, Pedro está falando aqui que é exatamente o oposto. Ele está falando, ó, ele não retarda na sua promessa. Ele não retarda. Pelo contrário, muitos julgam. Tem lá em Ezequiel, tem um versículo que diz assim, que Deus pergunta para o profeta: que provérbio é esse que eles estão falando? Estão falando que as promessas estão tardando. E aí Deus responde para o profeta: então fale para ele que eu mudarei agora esse provérbios, porque todas as promessas se cumprirão. Então veja que quando a gente coloca essa questão do Deus tarda, a gente começa a esquecer de alguns princípios e do próprio caráter de Deus, da sua imutabilidade. Nós nos esquecemos que Deus, ele é. Enquanto você explicava essa questão aí, Paulinho, eu me lembrei de um versículo que diz assim, que de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Hã? De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ou seja, dá uma impressão que começou uma eternidade, parou e começou uma outra eternidade. Não, é sempre acontecendo. Agora, o que a gente precisa entender é quando Deus ele faz a promessa, ele faz uma aliança, e aí Deus ele está trabalhando no nosso coração para que aquela promessa se cumpra. E aí nós precisamos entender que existem promessas ou profecias, como você queira, que elas vão acontecer de forma incondicionada. Por exemplo, Jesus vai voltar. Pode você fazer o que você quiser. Jesus vai voltar. Agora, existem profecias ou promessas que são condicionadas. Arthur, eis que o Senhor manda te dizer, porque eis que coloco diante de ti uma porta assim assado. Glória a Deus, aleluia.
preciso mandar meu currículo? Não, fica certinho na tua casa aí, não tem problema nenhum. Então, veja, e aí a gente fica falando, né, como uma esposa de Jó, falando assim, amaldiçoa o seu Deus, porque, olha, ele te abandonou. E aí, quando a gente começa a entender o caráter de Deus, a imutabilidade de Deus, que Deus ele não se arrepende daquilo que ele prometeu, ele não é como o homem que é mutável, que ora está feliz, ora está triste, o crente elevador, ora está lá em cima, outra está embaixo. Deus não é bipolar, Deus não está ali sentado falando assim, Gabriel, agora chega, manda lá agora um raio. Deus não vai fazer isso. Agora, a gente precisa entender que muitas vezes a nossa posição em Cristo pode tardar ou pode acelerar processos nas nossas vidas. Agora, a questão é, muitas vezes nós podemos ser como aquele etíope e Aimás. Aimás, ele quis acelerar processos. E Deus falou para ele o quê? Estava no meio de uma guerra e ele porque quis falar a mensagem para o rei. Aí ele chegou diante do rei. E aí, o que você tem para falar? Não sei. Aí o rei fala assim, fica aqui do ladinho, fica. Aí chega o etíope traz a mensagem. Então veja como é que o nosso coração precisa estar alinhado, estreito com o Senhor, citando aqui Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, ou seja, se você está comendo uma fruta muito verde ou extremamente amadurecida, quase podre, é porque você não está ainda no lugar onde Deus quer que você esteja. E Deus não está com pressa e Deus não vai cair do trono por conta disso. Você sabe... Pode falar, Tutuco. Não. Depois eu ia trazer duas histórias aqui onde Jesus atrasou, né? E aí a gente vai ver a perspectiva do outro lado, né? Assim, da pessoa que espera, né? Uma delas está lá na passagem da morte de Lázaro, né? Quando Jesus chega e as duas irmãs Marta e Maria falam a mesma coisa. Se o Senhor tivesse aqui, isso aqui não teria acontecido. Ou seja, o senhor chegou atrasado. Se tivesse chegado aqui atrás, não tinha acontecido, ele não tinha morrido. E aí, a resposta de Jesus para cima disso, mas a percepção das pessoas que estavam ali era, Jesus atrasou. Para Lázaro, que estava doente, ele morreu com aquele negócio, Jesus não veio. Depois houve a ressurreição, mas para Lázaro, Jesus não veio. Uma outra situação que não está clara na palavra, mas que eu fico aqui me elocubrando aqui, né, fazendo aquela atualização da Bíblia, que nem o senhor fala, é a outra passagem que Jesus manda os discípulos passarem para outra margem do mar, enquanto ele sobe no monte para orar. E fala assim, vamos vocês na frente. Mateus 8. Mateus 14. Vamos vocês na frente, 14. Eu vou alcance vocês. Né? E aí chega no meio do mar da Galileia, aquela tempestade, o barco correndo daqui para lá, e na minha cabecinha aqui, lúdica, um deve olhar para o outro e falar assim, cara, por que ele não está aqui com a gente? Se ele tivesse estado aqui com a gente, não quisesse vir depois, isso aqui não tinha acontecido. Ele falou que vai encontrar com a gente no caminho. Cara, só que vai vir voando, porque a gente está no meio do mar aqui, não tem como ele chegar agora aqui. Vai vir de submarino. Aluga um jet ski. Aí Jesus vem e surpreende, faz mais difícil ainda, vem andando sobre as águas. Mas para aquelas pessoas que estavam no meio da tempestade, no meio da aflição, Jesus atrasou. Mas existe, mas a filha de Jairo, de Jairo. Mas é que a filha de Jairo, era o judeu que já estava esperando, não esperava mais, ele foi lá e correu. Nesses dois aí que o Arthur falou, é interessante porque os dois trazem um único elemento em comum, a fé. Porque no primeiro, o que aconteceu? Jesus, você atrasou. Jesus ele fala assim, eu atrasei? Se creres, verás a glória de Deus. Então ele fala assim, ó, eu não cheguei atrasado. A glória do Senhor vai se manifestar aqui e esse caos eu vou pôr a ordem. Na segunda, que o Arthur falou, Jesus deu um mandamento.
Jesus falou assim, ó, Vem. entra no barco, vai... Não. Entra no barco, vai, que nós vamos para o outro lado. Então Jesus já falou, ó, nós vamos para o outro barco. Né? Olha o espírito da fé atuando, criei, por isso falei. Aí ele fala, ó, nós vamos para o outro lado. Aí eu gostei da ilustração do Arthur aí, é como se ele viesse voando, de jet ski e tal, submarino. Essa é a Bíblia atualizada do Arthur. Aí, eles ficam elucubrando. Só que eles se esqueceram do quê? Da palavra. Que ele falou, nós vamos atravessar. Né? Ou seja, o que eu concluo com essa fala do Arthur? Muitas vezes nós estamos olhando Deus como se ele tivesse atrasado porque nós temos um coração incrédulo. Porque se nós crêssemos que Deus é aquele, gostei do versículo que o Paulinho falou, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E diz outro, o salmista ele vai dizer ainda, que aí eu vou dormir, na redinha ele vai trabalhar por mim e tá tudo certo. Ou seja, quando eu descanso, eu gosto de uma frase de Max Lucado que diz assim, quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha por mim. Eu me lembrei aqui de um texto, bati a cabeça para achar ele aqui, porque eu não lembrava muito bem o endereço, mas eu me refiro a Abacuque 2:2. A palavra diz assim, ó, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Aí vem o 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Peraí, como assim se tardar, não tardará? Né? E Deus está dizendo, escreve a visão agora, porque ela diz respeito ao fim. Que coisa doida. E Deus fala, se atrasar, não atrasou. Né? Então Deus está falando, a sua percepção ela pode te enganar dizendo que aquilo que eu disse está demorando para acontecer, mas não atrasou. Né? Deus diz aqui para Abacuque, não atrasou. Se tardar, não tardou. Olha aqui, versículo 3 fala isso. Se parecer que atrasou, não atrasou. Justamente por quê? Porque Deus está mandando que Abacuque escreva a visão agora, mas ela diz respeito ao fim. Aonde os olhos de Deus estão? Em um quadro estático. Né? Deus percebe tudo, ele sabe tudo, e esse quadro estático é um quadro diferente, porque Deus vê desde a tela branca a tela completamente pintada, mas ele enxerga tudo. Nós que estamos enxergando o desenrolar de tudo. Afinal de contas, por que Deus enxerga o quadro como um todo? Porque o autor é ele, né? O autor é ele, então ele sabe onde vai dar. Por isso que ele determina o tempo e ele diz, se parecer que atrasou, fica tranquilo que não tem nada atrasado, não. Até porque lá em Daniel vai dizer o quê? Que ele é quem estabelece o tempo e modo de todas as coisas. Então, ou seja, ele não perdeu a sua soberania, ele está sentado no trono, está tranquilo, as coisas vão acontecer. A questão é como está o teu coração em relação a ele. E para terminar, a gente pode deixar aqui o conselho do apóstolo Paulo, que está lá em Efésios 5, 15 e 16, dizendo assim que a gente não deve viver como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha só, hein? Cara, essa foi para... O que é remir o tempo? Remir o tempo é para a gente... É uma questão de redenção. A gente... Eu sumi o verbo agora. Não é revalidar, é fazer valer a pena. Né? Resgatar o tempo perdido. Isso. Resgatar o tempo perdido. Lembrei. A ideia é justamente essa, não perca tempo, use o seu tempo da melhor forma. Né? E a melhor forma vai pressupor, às vezes, você não ficar achando que Deus atrasou alguma coisa. Espere caminhando, né? Espere caminhando. Mais um dito. Muito bom. Porque Deus ajuda quem cedo madruga, né? Já dizia Chaves, né? Já dizia o Chaves. Já dizia Chaves. Quem não gosta desse versículo é padeiro, cara. Se fosse todo padeiro seria rico, né? Padeiro, guardinha da madrugada, olha... Jornaleiro, pastor.
Gente, chegamos ao final, então, dessa terceira e última parte dessa Super Parola 67, a primeira sobre heresias, que é o tema desse mês. Semana que vem nós vamos começar uma nova roda de parola dentro desse assunto. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Afinal de contas, se você nos ajudar, Deus vai te ajudar. Vocês estão terríveis hoje, meu Deus do céu. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.